Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje vamos tratar de metafísica. Fazer aqui um estudo breve, uma aula sobre metafísica, um breve sobre a nossa cultura ocidental. A metafísica ocidental é o tema da aula de hoje. O que está me motivando a fazer esta aula, esta gravação aqui, que eu entendo que é uma documentação, além de um vídeo, a respeito de um ensaio que eu estou escrevendo há alguns dias para tratar da metafísica ocidental, o seu valor histórico, o avanço no tempo, as contribuições que ela deixa para a nossa cultura e o que podemos construir a partir de todo o legado que temos à nossa disposição. Quando a gente fala de metafísica, além da etimologia da palavra, que é aquilo que vem depois da física ou além da física, esse é um termo que era muito utilizado na filosofia grego-clássica, e quando se fala de metafísica como um estudo mais sistematizado, a gente vai nos remeter a Aristóteles, que essa metafísica ele usava um termo para se referir a ela como filosofia primeira. Posteriormente é que os seus estudos, ou parte deles, ganha ali o nome de metafísica, mas Aristóteles ele buscava entender a finalidade das coisas, os fundamentos da realidade através daquilo que ele chamava de filosofia primeira. E aí ele vai desenvolver o seu pensamento com base nesse termo. Eu acredito que, assim como você tem observado, que o mundo está em uma espiral de silêncio. A credibilidade nas instituições a cada dia estão sendo esgotadas, minadas. As referências estão sendo perdidas e muitos estão em crise existencial, sem saber ao certo quem é, de onde veio, para onde está indo. E eu tenho certeza que através da busca pelo conhecimento da verdade, um cuidado com a vida espiritual, mental e intelectual nos ajuda a romper e além desse mundo que a gente está vivendo, com as suas consequências que é possível verificar no dia a dia. Vou aqui mais para frente, ao final, fazer algumas referências literárias, mas no primeiro momento eu quero trazer essa abordagem. Então a gente entende a metafísica como aquilo que é o fundamento da realidade. Então Aristóteles ele desenvolve esse pensamento para responder. Então o que é que a metafísica compreende? Ela vai compreender a ontologia, que é o estudo do ser como ser. Ela vai buscar resposta sobre o tempo, o espaço, identidade. Logo, o estudo da metafísica ele é muito abrangente. Em algum momento ele se parece um pouco ou pode ser confundido com teologia. No primeiro momento, em algumas situações, a metafísica era chamada de teologia. Por quê? Porque a metafísica por si só ela estuda o ser enquanto a teologia ela estuda o ser de Deus enquanto Deus. Sim, os gregos eles estudavam a respeito de um ser supremo maior, que eles entendiam que era Deus. Aristóteles vai chamar esse Deus de primeiro motor, que é a causa provocadora de tudo e que não se move. Ela move tudo, mas não é movida. Ele chama de primeiro motor. Vai chamar esse Deus, ou Deus em grego, vai ser entendido como algo absoluto ou bem supremo maior. Então, quando você ler ou ver alguém falar sobre bem, justiça, felicidade, isso meio que está se remetendo um pouco a uma figura de um Deus maior. Assim, a metafísica ela compreende tudo isso. Quando eu falo também de teologia, é bom salientar que não é essa teologia que conhecemos hoje. A teologia que os gregos estudavam era em um sentido, em um contexto diferente. Antes do Aristóteles, a gente observa que tem alguns filósofos que se debruça sobre esse tempo de buscar uma resposta para o universo, uma resposta para a sua existência, para entender o que era a razão. A razão para os gregos antigos era o logos, era algo que respondesse às razões últimas
que compreendesse toda a estrutura da realidade, a causa da realidade. Era isso que era o logos, a razão para os gregos. Hoje, quando a gente fala de razão, esse termo ele é mais limitado a algo racional, a algo lógico. Não, para os gregos isso era muito mais abrangente do que você possa imaginar, se você, obviamente, não estudou a respeito. Assim, filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto, Heráclito, eles debruçaram sobre esse tema de responder às razões últimas. O Tales de Mileto, por exemplo, ele entendia que o logos, a razão de tudo, era a água. O Heráclito, ele entendia que a razão de tudo era o fogo. Pitágoras entendia que o mundo era construído, tinha todas as respostas nos números. O próprio Aristóteles ele vai de encontro a esse pensamento pitagórico para, em seus escritos, responder que o mundo ele não pode só ser respondido, a sua finalidade como toda, com os números apenas. Eu falo muito de Aristóteles porque a obra dele é a que mais elucida assim, esse pensamento metafísico. A obra dele é tão importante, robusta, que o principal filósofo da igreja, se não um dos principais, o São Tomás de Aquino, ele pega a filosofia de Aristóteles e constrói um pensamento que, assim, responde a questões últimas da existência de um cristão ou de um ser, por assim dizer, através desse pensamento aristotélico. Logo, as bases, os fundamentos de Aristóteles foram utilizados por filósofos como São Tomás de Aquino para responder à existência do ser. Aí a gente tem ali o ser necessário, o ser contingente, um ser dependente. Toda essa construção filosófica é trazida para dentro do cristianismo para que se possa responder questões espirituais, questões doutrinárias da igreja com argumentos filosóficos. Então há essa unidade, há essa união de ciências que se complementam em algum momento. Obviamente que um cristão, um filósofo que tem a Bíblia, o cristianismo como sua referência, como sua regra de fé e de prática, ele vai entender que a filosofia, na hierarquia, ela está subordinada à teologia. Na Idade Média, que foi o ápice do desenvolvimento da filosofia cristã. Primeiro tinha ali a teologia, após esta teologia tinha a filosofia, e as demais ciências ficavam em terceiro plano, por assim dizer. Observe no mundo que a gente está hoje que isso se inverte. Hoje, nas academias, nas instituições de ensino, a teologia ela nem entra em debate. Ou entra em debate, sim, mas com viés de questionamento. Quando a teologia, questões religiosas são colocadas em debate, em estudo, dentro da academia, há um questionamento. Você percebe que não tem assim uma aceitação como que a teologia é algo que deve ser colocado como um fundamento primordial, eu falo no sentido acadêmico da questão, para assim ser implantado na sociedade. A partir da metafísica de Aristóteles, como eu falei, filósofos como São Tomás de Aquino vai fazer uso desse pensamento para construir uma teologia, uma forma de pensar. Outro filósofo também, o Santo Agostinho, ele vai utilizar as ideias de Platão, que é outro filósofo importante, para assim construir uma forma de pensamento, uma forma de pensar. Por exemplo, a filosofia do Platão ela tem a sua importância na questão do dualismo, que é muito forte, quando ele ali tem aquele pensamento que ele entende que há dois mundos, esse mundo sensível, que é esse mundo no qual temos aqui a experiência sensorial, e tem o mundo inteligível, o mundo das ideias, que Santo Agostinho vai chamar de cidade de Deus. Logo, o Platão entende que este mundo tem as formas ideais e tudo isso aqui é uma aparência. Quando Aristóteles, posteriormente, vai falar que a forma está contida no ser. Logo, a metafísica ela te dá esse norte em Aristóteles quando ele responde que
O ser em si, ele contém a forma essencial. Quando aprofundamos no estudo da metafísica, entendemos que o ser, ele tem uma essência em si. Posteriormente, dentro já do existencialismo, filósofos como Jean-Paul Sartre, que talvez seja o maior difusor do pensamento existencialista, ele vai dizer que o ser precede a essência, a existência precede a essência, o indivíduo precede a essência. Ele coloca a essência em segundo plano, ele coloca a essência como uma construção social, como uma construção que é formada através de esquemas sociais, esquemas políticos. Então, assim, a metafísica ela é um fundamento que te leva a entender a realidade, as causalidades, as mudanças, tempo, espaço, identidade. Ajuda a você compreender a questão ontológica, que é o estudo do ser em si. Então tem toda essa abrangência. Por isso que eu falei aqui no início que a metafísica ela se confunde em algum momento com teologia. A teologia que vai ser encontrada nos escritos desses filósofos não é a mesma teologia que conhecemos hoje, que é totalmente algo doutrinário, dogmático, com viés, por assim dizer, espiritual, para responder a questões do pensamento cristão. Logo, tem que ter essa divisão. Pois bem, a gente avança no tempo, após Aristóteles, Platão, Sócrates também é outro filósofo dessa filosofia clássica que desenvolve a dialética. Ele estabelece conceitos primordiais para separar a ideia, a doxa opinião da episteme, do conhecimento verdadeiro. Só que ele começa a estabelecer conceitos. Então, Sócrates ele vai, vamos dizer assim, mergulhar ou surfar em cima de um terreno fértil que foi produzido pelos pré-socráticos. Ali também chama a atenção para Parmênides, que foi um grande filósofo do período pré-socrático e tinha essa perspectiva também de o ser, existe o ser e não o não ser, ou seja, algo que não existe não pode ser nem cogitado. Tudo que o homem pensa, arquiteta, planeja, isso tem que estar em conformidade, isso tem que ser encontrado uma razão última na realidade. Sem isso não pode se fazer filosofia. Tudo isso que eu aqui estou falando, isso ao longo do tempo, isso vai implicar em, por assim dizer, em fundamentos da onde vão ser estabelecidos governos, formas de governo, filosofias que vão influenciar toda a sociedade e, obviamente, dessa sociedade, líderes vão se ascender ao poder e essa forma de pensar, correta ou não, vai influenciar diretamente na vida das pessoas que compõem uma sociedade. Então, logo, quando damos a devida importância à filosofia, entendemos que ela é encontrada diretamente, quer patente, latente, visível ou invisível, em toda a nossa realidade, em toda a nossa sociedade como um todo. Assim, a importância da metafísica é a gente entender os princípios e conceitos que são os pilares da nossa realidade. Quais são os pilares? Quais são os fundamentos? Quando você estuda a fundo esses temas, você vê lá um alicerce. Obviamente eu não vou conseguir aqui falar de toda a construção filosófica, cada tema que cada filósofo desse abordou, mas, por exemplo, pega a causa primeira de Aristóteles. Ele divide essa causa primeira em 4 pontos. Ele vai falar da natureza e a essência de cada coisa, ou seja, tudo tem uma essência, tudo tem uma natureza. Ou seja, pegando, por exemplo, o Estado moderno, o Estado que temos hoje à nossa disposição, ele tem uma natureza, ele tem uma forma em si. E isso não é uma forma, ainda que algo constitucional, algo que é colocado em um sistema doutrinário, por assim dizer,
São pessoas que movem esse Estado. E essas pessoas têm pensamento próprio, essas pessoas têm um viés específico para assim, conduzir aquele Estado, para conduzir aquela república, aquela democracia, o que quer que seja o sistema de governo. Aí ele fala da matéria e da forma, ou seja, da causa eficiente, a construção que é feita através dessa natureza essencial da coisa. Aí ele avança para a causa do movimento, assim, a causa formal, que lhe dá a forma. Ou seja, toda essa construção. Pega, por exemplo, uma casa. Antes de ela ser construída, ela vai ter uma natureza, uma essência. Algo vai ser qual a ideia de construir uma casa? Por que eu vou construir uma casa? Vai ser um lar, vai ser algo que eu vou recolher a minha família. Aí você avança até a matéria, a forma, aquilo que você vai utilizar para construir aquela casa. Quem vai construir aquela casa? O que vai ser utilizado? E aí você chega na finalidade última, que é a causa final. O que lhe deu a forma. Foi a intenção de quem? Não apenas do construtor, do profissional, mas de quem contratou lá o construtor. Veja como isso é importante na construção do pensamento. Então, volto a afirmar aqui que toda essa construção aqui mental é para que a gente entenda que os princípios, conceitos que temos através de importantes filósofos, que aqui eu estou citando, eles influenciaram diretamente na nossa vida hoje. Falando dessa metafísica ocidental, dessa sociedade, dessa cultura aqui do Ocidente. Assim, quando temos domínio da metafísica, desses valores históricos, a gente tem uma compreensão maior da realidade. A gente sabe em que momento a gente está. A gente sabe debaixo de que influências nós estamos e temos assim uma melhor participação, uma melhor influência e também não somos influenciados por qualquer pensamento contrário àquilo que entendemos ser o substrato da realidade. E por fim, a formação do pensamento crítico. Precisamos entender que o estudo, a leitura, tem que ter como finalidade a formação do pensamento crítico. Sem isso, em vez de sermos senhores de nosso destino, agente de ação, somos, como se diz no popular, massa de manobra, influenciado por qualquer um que venha com uma ideia, ainda que inexequível, mas que através, como a gente observa que grande parte das pessoas são movidas por emoção. Elas não são movidas por razão, elas são movidas por emoção. Uma vez que você é movido por razão, você está fadado a ser enganado por aquele que trazer um sofisma, algo sofisticado. É isso que é sofisma, algo sofisticado. O sofista ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado em ganhar, em convencer, em sobressair naquilo que ele quer aplicar. Isso que é sofisma. E em quarto lugar aqui, eu coloquei reflexão sobre Deus, o absoluto. Então, a importância do estudo da metafísica é buscar os princípios e conceitos que são os nossos pilares da nossa cultura. 2, a compreensão da realidade. 3, a formação do pensamento crítico. E 4, a reflexão sobre o absoluto. Por quê? Agora o que tem a ver, Menezes, metafísica, filosofia com esse Deus, essa questão espiritual. Nessa construção que eu vou fazer, em outros vídeos também vou falar mais sobre isso, eu vou, não diretamente a esses filósofos clássicos, é claro, mas eu vou, nessa construção, trazer filósofos, ou, por assim dizer, psicólogos, falar da psicanálise freudiana, Carl Gustav Jung, que também influenciaram o imaginário coletivo do Ocidente, sim. E esses filósofos, eles leram filósofos anterior a eles, pegar essas ideias, ampliar essas ideias, ou adaptar essas ideias, ou talvez também eles romperam em algum momento com alguma verdade e criaram algo diferente para assim construir um pensamento. Então vejam que tudo isso tem a ver com Deus, porque começando aqui já a fazer
citar as obras. Por exemplo, aqui a República de Platão. Ela já começa com Platão, ou melhor, Sócrates, que é o personagem de Platão na obra, e Glauco, indo a um determinado local fazer orações, e após isso eles ficam contemplando a procissão de determinada deusa que está ali com um grupo sendo conduzida. Veja que a República de Platão, que em uma leitura rápida ou sem profundidade, as pessoas vão interpretar como apenas algo político. Não, isso vai muito além disso. Na carta de entrada, no primeiro parágrafo, Platão ele já diz do que ele quer, para onde ele quer conduzir aquela obra. Então ele vai usar ali uma anamnese, que é um recurso que ele utiliza para fazer uma reflexão, onde a pessoa, ela meio que num esforço mental, ela recua a algo anterior a ela. Tem várias formas de aplicar isso, mas não é a intenção aprofundar aqui nesse momento. Tem só a questão que a obra de Platão ela tem como um pano de fundo, por assim dizer, a imortalidade da alma. É claro que se você não tiver um tino espiritual, você não tiver essa, não vou dizer intencionalidade, se você não tiver essa essência espiritual, se você não tivesse contato com algo transcendental, você não vai encarar dessa forma, obviamente. Aqui tem a Ética a Nicômaco de Aristóteles, citei aqui. Vai falar aqui meio que um escrito ao filho dele, relações práticas sobre coragem, fala muito sobre ética, enfim, muitas verdades aqui para a vida o Aristóteles traz nessa obra. A política de Aristóteles, não entenda a política simplesmente como política como entendemos hoje. Dentro da obra de Platão, ele entende que a política, ele coloca-se de uma forma tão espiritual que ele entende que o governante tem que ser um rei filósofo. Então ele tem toda essa ideia meio que transcendental de uma cidade perfeita na qual deve ser governada por um ser não apenas qualificado intelectualmente, mas um ser preparado, por assim dizer, em um caráter moral muito elevado. Então essas obras a política de Aristóteles, a República de Platão, elas têm um entendimento político muito mais robusto do que hoje se entende. Outra obra importante é Da Criação do Mundo e Outros Escritos, de Filho de Alexandria. Aqui ele vai fazer um traçado sobre o Gênesis, no Antigo Testamento, com a filosofia clássica. Tenta encontrar um elo em comum para, por assim dizer, responder a pergunta. Como filosofia e teologia se encontram para responder as mesmas questões? Mas basicamente por aí. Essa obra aqui é Paralelo Ocidente. Ela vai ter um cunho, uma ideia que ela que traz, passa pela filosofia clássica, Roma, Israel, vai aqui trazer vários filósofos, além desses que eu citei aqui, para responder a perguntas como essa. Como a nossa civilização foi construída, a finalidade, sobre a existência de Deus, enfim, vale muito a pena. J.H. da Canal é o autor. Eu tenho uma série aqui no canal que é sobre o Trivium, que você vai aprender muito sobre a linguagem. Existe uma linguagem por trás de tudo. Existe uma linguagem que conduz à realidade. Toda a realidade ela é conduzida por uma linguagem. Então, o Trivium vai nos ensinar sobre a boa linguagem, estabelecer os conceitos. Um conceito ele não pode variar, um conceito não pode representar uma coisa para mim e outra coisa para você. É isso que Sócrates faz lá quando ele vai combater os sofistas, estabelecer os conceitos. O que é justiça? O que é justo? O que é puro? Isso representa a mesma coisa para mim e a mesma coisa para você. Os termos eles vão ganhando novos sentidos no espaço e no tempo, e se a gente não se prender aos conceitos realmente do que significa isso, a gente acaba entrando
nessa espiral, em uma loucura, em uma insanidade e caindo em diversas armadilhas. Outra obra caríssima para o sentido espiritual, filosófico da palavra, Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho é aquele que traz as ideias de Platão para dentro do cristianismo. Essa obra aqui ele faz confissões, orações a Deus diretamente, mas aqui ele vai falar de questões últimas da vida, vai entrar questões metafísicas, teológicas, é óbvio, e ele também vai falar muito sobre, vai te dar uma perspectiva de psicologia e outros assuntos também importantes, então vale muito a pena esta obra aqui. Aqui é o Conceito de Angústia, de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard é um autor pouco lido ainda no Brasil, mas eu ouso aqui a dizer que o verdadeiro existencialismo está aqui. Se você quer entender de existencialismo e romper com esse negócio aí de o ser precede a essência. É isso, né? O ser precede a essência. O indivíduo precede a essência, como diz Jean-Paul Sartre. A obra é essa aqui, ó, Conceito de Angústia, de Søren Kierkegaard. Tem ali os estádios, que eu gosto sempre de falar sobre isso, tem o estádio estético, que é onde o ser se ocupa ali no prazer, no aproveitar a vida, cuidado com o corpo em si. E aí, depois desse estágio, ele avança para o estágio ético, que aí ele vai se preocupar com questões moral, questões sociais, casar, construir uma família. E aí, do estágio ético, ele também avança para o estágio religioso. Preciso me preocupar com as questões últimas da vida, com a vida após a morte. Como é que eu devo me preparar para ela? E começa esse cuidado. Além disso, aí ele chega em um ponto que ele fala, mas assim, esse estágio religioso aqui tem um conflito, questões institucionais, questões de corrupção, e agora, o que é que eu faço? Aí ele vai buscar um rompimento, onde ele vai dar um salto, esse quarto estágio, esse salto de fé, aonde ele tem um encontro com o próprio Deus. Então, as principais perguntas da vida, a psicologia ela vai ter uma perspectiva, a ética vai ter outra perspectiva e assim sucessivamente outras ciências vão ter várias perspectivas, mas não vai dar uma resposta final. E aonde é que está a resposta final? Segundo Søren Kierkegaard, né? Está no salto. Então, o existencialismo de Søren Kierkegaard vale muito a pena a leitura, a compreensão. Por fim, aqui esse livro de A.D. Sutherland, A Vida Intelectual, que é basicamente ensinar você a estudar. Uma obra profunda, muito filosófica, teológica, vale a pena. Basicamente, como eu falei no início, esta aula, esse vídeo aqui é em caráter de documentação e de apresentação daquilo que eu estou já fazendo e pretendo trazer nos próximos dias, que é esse ensaio sobre a metafísica ocidental, um breve sobre a nossa cultura. Obviamente aqui foi algo muito resumido, numa aula dessa não dá para aprofundar temas tão cruciais e importantes para aquilo que estamos buscando, que é crescimento intelectual, espiritual, entender a nossa existência, entender o mundo que nos cerca. Mas, em resumo, é isso. Espero que você, através dessas referências aqui que eu dei, você aprofunde a sua vida de estudo, aprofunde a busca pela verdade. Não busque uma verdade, como diz, vou voltar aqui em Søren Kierkegaard. Eu não estou buscando uma verdade qualquer. Eu estou buscando uma verdade última para a minha existência. Uma verdade que funcione para toda a minha existência. Essa é a verdade que você tem que buscar. Fuja da doxa. Doxa é a opinião. A maioria das pessoas são movidas por opinião. Tem opinião sobre tudo e não tem certeza sobre nada. Você tem que buscar, você temos que buscar a episteme, o conhecimento verdadeiro. A metafísica, junto, obviamente, com outros estudos, se você é um cristão, um estudo teológico das escrituras sagradas da Bíblia, vai te dar norte para que você possa crescer, amadurecer, e a nossa intenção é criar uma hegemonia de pensamento. Temos que ser seres que somos
promovedores da ação, agentes da ação, e não sofrer influências do mundo que estamos inseridos, porque este mundo que estamos inseridos, ele tem os seus valores. Tudo que está acontecendo, na política, na religião, na vida social, nas corporações, na vida pública, tudo que está acontecendo tem um caráter filosófico, psicológico e, por assim dizer, espiritual. Tudo tem os seus valores, nada é o acaso. Não fico pensando que as coisas estão se movendo ao acaso. Não, tudo tem um viés, um espectro que move isso para ser o que ele é. Espero que você tenha gostado da aula. Curta, compartilha, se inscreva se ainda não é inscrito. Assim que o ensaio ficar pronto, eu posto algum vídeo aqui através de um link, se assim for possível. Se não, eu vou compartilhar através do site e de outros meios, outros veículos da mídia em si, né? Instagram, enfim, Facebook. Fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço.